Oi, gente, vamos falar um pouquinho da diferença entre resumo e resenha. O resumo de um texto é um mecanismo, a gente estou falando de texto, mas pode ser filme, pode ser um artigo, pode ser um outro tipo de uma peça de teatro, qualquer coisa do gênero, tá? A gente pode trabalhar com resumo com todos esses materiais aí. A gente parte de um texto fonte, de um texto principal, de forma que ele produz um novo texto aí, no caso, quando a gente fala de filme, você não produz um novo texto, você vai produzir um texto a partir do filme e de maneira rápida, abreviada, sintetizada e sendo fiel ao original. Você não pode colocar suas ideias aí. Você só vai falar rapidamente sobre aquilo que você assistiu ou leu, sem colocar emoção, sem dizer o que você acha, ok? Então, resumo é isso. Você vai sintetizar aí as ideias principais do texto, filme ou outra coisa qualquer, sem se intrometer no meio desse texto, tudo bem? Olha aqui rapidinho um resumo do Dom Casmurro, do Machado de Assis, que é um romance e daria para ser muito maior. Ele caberia aí pelo menos umas 5 páginas no mínimo de resumo, mas eu fiz aqui rapidinho, um resumo bem resumido, bem rápido, para vocês terem uma noção mais ou menos de como é feito isso. Que o livro conta a história de Bento Santiago, né? Mais conhecido aí como Bentinho, e mais tarde seria conhecido pela alcunha de Dom Casmurro. Neste romance, Bentinho é prometido para Deus por sua mãe, que o quer padre, mas acaba por se apaixonar por sua amiga e vizinha Capitolina, que é a Capitu, que todos nós já ouvimos falar, o que o impede de exercer o sacerdócio. Contrariada, a mãe resolve, junto com um amigo da família, tem um amigo da família lá que que está sempre lá dando conselhos, né, aconselhando a mãe, o próprio Bentinho. Ela, junto com esse amigo, acham aí a solução para esse problema e manda um outro garoto ir para o seminário no lugar do filho. Ela vai pagar as contas, né, desse menino para ele poder ir para o seminário no lugar do filho e deixa o filho aí livre para poder viver sua paixão. Bentinho casa-se com Capitu e pouco tempo depois passa a desconfiar de sua conduta e a acusa de o trair com seu amigo Escobar. Quando ela fica grávida, as desconfianças aumentam até o ponto de ela partir para outro país com o filho e Bentinho fica recluso e amargo, o que acaba por garantir o apelido, né, que dá nome ao livro, de Dom Casmurro. Capitu nunca foi ouvida e acaba por morrer no exílio, e seu filho, já homem, volta e é tratado friamente pelo pai. A eterna dúvida gerada pela trama é: Capitu traiu ou não traiu? Então isso aqui foi um resumo, não foi colocado nada, nenhum sentimento, nadinha do que eu acho. Se eu acho que isso é bom, que isso é ruim, ou eu só resumi aquilo que o livro fala, de forma bem breve, bem sucinta, aquilo que o livro fala, que a história conta. Vamos aqui à resenha. Resenha, ela é um tipo de resumo. E resenha é crítica sempre. O resumo não é crítico, porque uma coisa crítica a gente emite opinião, e no resumo você não emite sua opinião. Já a resenha, ela sempre vai ser crítica, porque nela você expressa a sua opinião. É um texto opinativo sobre uma determinada obra, o livro, o artigo, o filme, e o resenhista sintetiza. Ele resume as ideias e expõe suas apreciações, suas opiniões, como forma de influenciar o leitor, né? Assim, a função da resenha crítica é fazer uma análise interpretativa da obra, não é uma análise fiel, é a interpretação do autor, expondo considerações pessoais sobre o objeto analisado. Vamos aqui à resenha do mesmo que eu fiz sobre o mesmo Dom Casmurro aí de Machado de Assis. A gente, apesar de ser crítico, você não pode fugir à verdade, inventar fatos, né? Você pode até abrir algumas possibilidades, mas você também não pode fugir da história.
Bentinho era um garoto mimado, cuja mãe prometeu enviar para o seminário para ser padre. A senhora não contava com que o destino fosse levá-lo a se apaixonar por sua amiga Capitu, inviabilizando assim seus planos. Então, aqui, ó, é um garoto mimado. Esse mimado é por minha conta. As atitudes dele mostram que ele é mimado. E o que a mãe faz por ele também mostra que ele é mimado. Então, eu coloquei que ele é mimado. É minha opinião a respeito de Bentinho. Bentinho namora e se casa com a moça, mesmo contra a vontade da mãe. E nos bastidores da trama, que também não está lá explicitamente falando dessa forma, é possível perceber o mesmo amigo, eu esqueci agora o nome dele, é José alguma coisa, eu esqueci o José de quê. Esse mesmo amigo, ele tá lá mexendo os pauzinhos, falando uma coisa no ouvido da mãe, falando alguma coisa no ouvido do Bentinho também, como forma de poder envolver eles e colocá-los até contra a moça aí, a Capitu no caso. Ele sempre trabalha para que esse casamento não tenha muito sucesso, porque ele está sempre levando e trazendo alguma história, sempre falando alguma coisa para alguém debaixo dos panos. Em meio a inúmeras histórias ditas ao acaso, que o rapaz acaba por desconfiar da amada e de seu amigo Escobar. Em meio a crises doentias, mais uma vez, olha a minha opinião aí, eu estou dizendo que as crises de ciúme eram doentias, Capitu engravida e o marido fica mais ciumento ainda. Ele narra a história e expõe apenas seu ponto de vista. É a história narrada por Bentinho, contada pelo Bentinho, e ele, em momento nenhum, ele deixa que a mulher fale, e Capitu aqui também é minha opinião, aqui embaixo, nesse final, mais uma mulher silenciada pelo marido, né? E ele acaba por enviar ela e o filho para fora do país. Lá nesse exílio ela vai morrer e nunca, em momento nenhum, a gente teve a oportunidade de ouvir a opinião de Capitu, de ouvir Capitu se defendendo aí das acusações do marido. Ela ficou em silêncio o tempo inteiro, ele não permitiu, em momento nenhum dessa narrativa, que ela se defendesse. E aí, mais uma vez, o que a gente não pode deixar de citar aqui é a eterna dúvida, né? Traiu ou não traiu? Aí fica aqui também a minha opinião, que eu creio que ela não fez isso, mas se ela não fez, deveria, porque o Bentinho acaba sendo uma pessoa insuportável, que não, impossível de se conviver, e na verdade a gente fica morrendo de pena da Capitu no final das contas, né? Então, basicamente, aí a diferença entre a resenha e o resumo. Vocês viram que o resumo nada mais é do que você falar, ser muito fiel à obra e falar exatamente o que aconteceu, sem distorcer, sem colocar suas emoções. E já na resenha, não. Você vai falar o que você pensa a respeito da obra. Você não vai inventar uma obra, óbvio, mas você vai falar o que você pensa a respeito dela, ok? Aqui uns sites que eu consultei aqui para trazer principalmente as informações lá, as definições de resenha e de resumo para vocês, ok? E é isso, basicamente. Eu espero que tenha ficado claro para todo mundo e que vocês tenham conseguido compreender aí, ok? Um abraço, fiquem bem.